Ei pessoal, a gente está aqui para mais um Canguru Entrevista, hoje recebendo a psicóloga Patrícia Noleto. Obrigada, Patrícia, por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente. A Patrícia é uma profissional que eu conheço há um tempo, respeito muito o trabalho dela e ela desenvolveu, junto com a Thaís Moraes, que também é psicóloga, parceira dela, um treinamento de pais, um workshop incrível que dura 5 horas de duração, né? Então assim, dá para fazer treinamento de pais em 5 horas, é um treinamento que mexe muito com os pais, eu posso dizer porque eu fiz essa experiência pessoalmente. E tem um trabalho muito interessante que ela faz, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é como falar de emoções com os filhos, como ensinar os filhos, crianças pequenas, a lidar com emoções. Esse é um grande desafio, né, Patrícia? Porque às vezes a gente, como adulto, não sabe lidar com as emoções também. Exatamente. Você lembra isso lá no treinamento, né? No treinamento a gente fala bastante isso, que para a gente poder ensinar as crianças, né, fazer essa alfabetização emocional com as crianças, a gente primeiro tem que prestar atenção em como que a emoção acontece com a gente, né? Então, quais as emoções que eu estou sentindo, qual que é a intensidade dessa emoção, qual que é o comportamento que se conecta a essa emoção, qual que é o pensamento que também está conectado a ela. Aliás, assim, falando das emoções, eu acho que muita gente nem sabe quais são as emoções básicas, quais são as emoções primárias ali que todos nós temos. Tá, posso já Claro. pegar? Isso aqui, gente, é incrível. Porque é uma maleta legal. SOS, que a Patrícia vai explicar como funciona. E ela fala, é um recurso, aí, uma ferramenta para os pais trabalharem essa coisa da emoção com os filhos. Tá. Então, quando a gente fala em emoções, a gente pensa primeiro nas emoções básicas, né? Igual você falou. As outras emoções, elas vão vir de uma combinação dessas emoções. Dentro das emoções básicas, a gente tem a alegria, o amor, o medo, o nojo, a tristeza e a raiva. São 6 emoções São básicas 6 emoções que estão no dia a dia da gente. E todo mundo sente, né? Todas as crianças sentem essas emoções e todos os adultos sentem essas emoções. Dentro dessas emoções, a gente trabalha com as emoções que são agradáveis de sentir, né? Que a gente coloca como... A gente não usa emoções certas e erradas, porque não tem emoção certa e errada. Não é errado sentir raiva. Raiva é humano ali, todo mundo sente, exatamente, né? Então, a gente coloca as emoções agradáveis, alegria e amor, que a gente chama de emoções verdes, e as outras são as emoções desagradáveis de sentir. São aquelas emoções que na hora que a gente sente, a gente quer que elas passem logo. E aí a gente ensina isso aqui para as crianças. Primeiro, as crianças chegam muitas vezes achando que é feio sentir raiva, né? A gente não pode sentir raiva da mãe, então, de jeito nenhum. Nem do coleguinha, que pegou o meu brinquedo preferido. Irmão, né? Mas cada uma dessas emoções, elas têm uma função na vida da gente. Então, a gente precisa sentir essas emoções. Com certeza, Ivana, você cresceu ouvindo que era feio sentir raiva, que não precisava sentir medo. Então, a gente tem uma educação, nós tivemos uma educação muito pautada assim, nessa invalidação das emoções. Então, a primeira coisa que acho que todo pai e mãe precisam entender é que todas as emoções são válidas, mesmo que seja uma emoção desagradável de sentir. E que é preciso respeitar isso na criança e deixar que ela sinta, assim, que ela entenda aquilo como um sentimento normal. Como um sentimento normal. E uma coisa importante, assim, a criança, ela não é a emoção passa por ela. Né? Então, ela está com raiva, né? Ela não tem que ficar com raiva. Ela não é a raiva o tempo inteiro. A raiva vem e a raiva passa, como uma onda. Né? E as emoções, elas têm uma função, né? Então, por exemplo, a raiva que a gente fala, né, que é feio sentir raiva, a raiva tem uma função de proteção. Ela determina qual que é o limite. Né? Ela diz para o outro até onde o outro pode ir. Então, você não pode vir aqui, pegar o meu brinquedo e quebrar o meu brinquedo. Existe um limite. E a raiva ela está muito ligada a uma regra que foi violada. Como o nojo, né? Que também é uma emoção que tem a ver até com o instinto de autoproteção. Exatamente. Né? O nojo, ele tem 2 funções. Ele tem essa função de proteção física, né? Se a gente vai comer alguma coisa e está com um cheiro desagradável, você não vai comer. Mas tem também o nojo social, sabe? Às vezes a gente conhece alguém e fala, aquela pessoa não dei certo com ela, essa pessoa me enoja, né? Que também tem uma função de proteção nessa parte social, de valores e tudo.
Isso é uma coisa que você sente que os pais estão mais atentos hoje? Que existe uma preocupação disso ou não? Esse é o trabalho de evangelização que vocês têm feito, alertar os pais para a necessidade de falar sobre emoções com as crianças. Olha, eu acho que tiveram coisas interessantes, assim, o Divertidamente, que é um filme sensacional, baseado na terapia cognitiva comportamental, traz as emoções, né? Então a gente vê um movimento acontecendo no mundo todo que traz um pouco dessa educação socioemocional. E as escolas estão atentas a isso? Sim. A gente fez um trabalho juntos há um tempo que a gente convidou a Patrícia para falar com educadoras sobre isso, assim, que é essa alfabetização emocional na escola, no jardim da infância. Isso é muito importante. Para a gente pensar num adulto saudável, ele tem que ser capaz de gerenciar as emoções. Dentro do treinamento, a gente fala dos 3 tipos de educação que existe. A gente fala da educação dos comportamentos, que geralmente é a parte da educação que as pessoas mais conhecem, né? Às vezes os filhos falam assim, meu filho é legal, ele é bem comportado. Mas não é só isso. A gente fala da educação dos pensamentos e da educação das emoções, né? Então, né, esse material, ele é bem da educação das emoções, mas na verdade é tudo junto. Toda vez que a gente tem uma emoção, a gente tem um pensamento conectado e a gente tem um comportamento conectado também. Queria até mostrar umas coisas que existem, quais são as ferramentas que a gente falou da maleta, que tem... esse aqui é o Estoura Sua Raiva, para a criança brincar de estourar a raiva dela. É tudo super lúdico. Esse qual é mesmo? É o Tranquilex. Sim, Tranquilex. Meu filho adora esse Tranquilex. Tem o Espanta-Monstros. O Espanta-Monstros é muito legal. O Espanta-Monstros a gente pensou bem para as crianças assim que às vezes têm medo de dormir, de ficar sozinha, né, à noite no quarto. E a gente explica para a criança que os fantasmas, os monstros, eles têm pavor desse cheiro. Esse cheiro ele foi desenvolvido num laboratório de pesquisa. E aí a gente conta para eles que quando a gente espalha esse cheiro, os monstros vão embora e a coragem vem para ficar pertinho da gente. Tem uma coisa muito interessante que vocês falam, que não adianta dizer para a criança, é bobagem ter medo, não tem que ter medo, porque não tem monstro. Mas se ela está com medo, como é que não existe? Ela está sentindo aquele medo. Isso é muito legal, né? Imagina uma pessoa que tem medo de andar de elevador. Na hora que ela está lá na porta do elevador, como que ela vai se sentir? Porque é real para ela. É real. A emoção, ela faz o que a gente chama assim, de fusão com a cognição, com o pensamento. Então, a emoção ela vai sustentar o pensamento. Se a criança está lá com medo, né, o coração dela está disparado, ela já fica numa situação de alerta. Não vai validar o pensamento de que é perigoso? Claro. Então, o que a gente usa? A gente usa, muitas vezes, a porta para poder fazer essa regulação, ela é a emoção. Então, a gente dá uma ferramenta para a criança regular a emoção dela e aí depois ela vai conseguir perceber que não tem, né? Vai mudar o pensamento, vai mudar o comportamento. Nesse trabalho que você faz de treinamento de pais, tem 2 coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, o próprio treinamento de pais, que é um jeito de dizer, olha, filho vem sem manual, mas a gente tem uns treinos aqui, dá para a gente praticar e conseguir ser um pai, uma mãe melhor, né? Mas tem um trabalho específico que vocês fazem, que é essa reflexão de pensar como a gente foi criado e como a gente passa isso para frente. E eu sei que existem tipos, né? Que tipo de pai, que modelo de pai e mãe você tem sido e como isso vai refletir na sua educação. Queria ver se você consegue sintetizar isso, assim, para deixar uma pista para o pessoal que acompanha a gente de quais categorias, quais modelos de pai tem e que tipo de coisa eles podem esperar. O que é importante a gente pensar, né? Nós somos moldados, os pais, eles exercem uma coisa que a gente chama de modelagem. Então, os estilos dos pais, eles vão impactar muito na nossa personalidade. Como que a personalidade de uma criança é formada? Através da combinação daquilo que ela traz geneticamente, o temperamento dela, né? Então, às vezes a gente tem uma criança com um temperamento mais extrovertido, às vezes a gente tem uma criança com um temperamento mais ansioso, mas isso vai se combinar com o ambiente. Então, quem são, né, as pessoas que estão no primeiro ambiente, o primeiro contato de toda criança? São os pais.
Então, os pais exercem um papel muito importante. Depois disso, a gente tem assim, essa família, né, de cuidadores, de vô, de vó, às vezes uma pessoa, né, que ajuda a cuidar dessa criança. Depois a gente tem os professores. Mas, num primeiro momento, o pai e a mãe são o principal nessa formação da personalidade. E quando a gente pensa na personalidade de uma criança, a gente pega assim, essa primeira infância. Né? A base da personalidade ela é formada aí, que é o momento de interação pai e mãe é muito grande. Então, a gente tem estilos de pais diferentes, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num estilo de pai autoritário, né? São aqueles pais que vão gritar, que às vezes vão bater, são aqueles pais que vão ameaçar a criança, né? Então, a criança às vezes vai até obedecer, mas pela ameaça, pelo medo. Né? Essa criança, e na hora que ela se tornar um adulto, ela não vai ter assertividade. Né? Qual que é o modelo de pai que ela teve? Que grita, a mãe que xinga, né? Que bate. Então, ela vai ser um adulto não assertivo. Ela vai ser um adulto inseguro. Próximo seriam os pais submissos. Os pais submissos são aqueles pais que, na verdade, eles obedecem. Então, são pais que acabam sempre fazendo a vontade dos filhos. Geralmente, essas crianças, a gente fala que elas vão ter uma desregulação da raiva. Por quê? Porque é como se o limite dela fosse maior que das outras pessoas. Então, se o meu limite é maior, qualquer coisa que você faça vai esbarrar no meu limite. Então, eu vou ter explosões de raiva, vou ter baixa tolerância à frustração. Então, vai ser aquele adulto lá na frente que não tolera, que não vai ter muita persistência nas coisas, que vai desistir muito fácil. Né? A gente, às vezes, vê, tem uma onda aí de jovens, adultos, que desistem. Ah, não quero, não serve, não preciso disso. São crianças que provavelmente tiveram pais muito permissivos. Os pais dominantes? Os pais dominantes são aqueles pais, eles não vão gritar, eles não vão xingar, mas eles sempre estão certos. Então, é como se ele falasse assim, não, tá, você pode escolher, mas se for o que eu quero. Tem que ser mais ou menos do meu jeito. E aí essa criança, ela vai se tornar um adulto que vai ter muita dificuldade de tomar decisão. Sabe aqueles adultos assim que a gente vê, às vezes a gente tem algum amigo assim, né, conhece alguém que vai, sei lá, tomar uma decisão, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de apartamento, mudar de bairro. Eu vou ligar para não sei quantas pessoas, eu vou conversar com não sei quantas pessoas para checar o tempo inteiro a minha escolha. Porque ele está sempre inseguro ali. Porque ele está sempre inseguro. Porque, na verdade, quem que escolhia antes? O pai e a mãe. Esse pai dominante que ele precisava. Quais são os dois outros tipos? A gente tem os pais vitimizadores, que são aqueles pais queixosos. Isso é tão comum. Que é sempre, ai, coitado de mim, que tem que aguentar esse filho, essa tarefa, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu tenho que arrumar o lanche, eu tenho que levar para a escola. É tudo tão pesado, é tudo tão esforço, um sacrifício. Então, essa criança, às vezes, ela vai até obedecer, mas por culpa. Ela está sempre por se pena, sentindo... Porque coitada da minha mãe, coitada do meu pai, né? Eu sou um peso na vida deles. Eu não posso desagradar, eu tenho que fazer tudo que ele quer, eu tenho que ser todo certinho, porque coitada da minha mãe, do meu pai. E por fim, temos os pais apoiadores. Os pais apoiadores, que nosso sonho de o objetivo do treinamento de pais é que todos nós possamos chegar ao estágio de ser pais apoiadores. Então, os pais apoiadores, eles vão... É uma educação colaborativa. Eu vou fazer junto com a criança, né? Eu vou ajudar, mas ao mesmo tempo eu vou desenvolver autonomia. Não é chegar lá e fazer. O pai dominador chega lá e faz, né? Eu vou fazer junto com a criança. Então, eu apoio. A criança se sente capaz de crescer, de tomar as decisões dela. Ela vai tomar boas decisões, fazer boas escolhas, e escolhas que não são tão boas. E a vida é assim, né? Nem todas as escolhas que a gente faz acontecem exatamente do jeito que a gente pensou. Mas ela vai ser uma criança muito mais segura, muito mais assertiva, né? Quando ela se tornar um adulto. Né? Ela vai saber que tem coisa que ela precisa pedir ajuda para o outro. Né? A gente não dá conta de tudo, e tudo bem não dar conta de tudo. Né? A criança que tem um pai... e uma mãe apoiadores, ela vai criar uma crença a respeito dela, de que, olha, tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu sou boa, tem coisas que eu não sou tão boa assim, eu posso pedir ajuda. Ela tem mais chances de se tornar um adulto bem resolvido, né? Um adulto mais
com fraquezas e fortalezas, como todos nós. Como todo mundo. Patrícia, muito, muito obrigada por esse tempo. Esse é um tema que eu adoro, que a gente pode falar muito mais. Obrigadíssima por estar aí com a gente compartilhando. É sempre uma alegria essas te ver e informações. conversar sobre essas coisas. E, gente, acho que ficou aí o recado, né? Tem sempre um treino possível para a gente executar da melhor forma possível a nossa missão de criar filhos melhores para o mundo. Até a próxima!